Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar dando esta unidade 2, né, desta disciplina. Nós vamos basear a aula de hoje desses dois livros, né? Na verdade, em dois capítulos desses livros. O livro Tendências Contemporâneas da Gestão da Informação, no qual eu tenho um capítulo junto com o professor José Fernando Modesto da Silva, justamente sobre arquitetura de redes de colaboração. E outro é um professor bastante conhecido nos Estados Unidos, muita gente tem ele como um dos maiores entendidos na cultura da web, da internet, que é Clay Shirky. Também nós vamos pegar um capítulo dele, que é o capítulo que fala dos meios, ou seja, das tecnologias para essa cultura da participação. Muito bem. Após um longo período de resfriamento da Terra, o homem aparece num meio natural que está pronto, mas ainda lhe é extremamente hostil. A habitação nas cavernas, que é necessária inicialmente, certamente muita população, devido às dificuldades, foi devorada por feras ou por hostilidades naturais, cujas lembranças podem ser encontradas nos desenhos rupestres, agora ainda mais interessante após a descoberta, há 15 anos, da caverna de Chauvet, documentada recentemente por um filme que agora está sendo lançado no Brasil, de Werner Herzog, A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Mas imaginemos, ajudados pelo documento histórico de Chauvet e pelo desenho animado dos Croods, né, que também estreou no cinema esses dias, o que ocorreu há 30 mil anos atrás e o que foi encontrado em Chauvet, que mostra um homem primitivo, já muito mais avançado do que nós imaginávamos. O homem vem ocupar este meio natural e, para relacionar-se, precisa de uma linguagem. Segundo Walter Ong, um discípulo de Marshall McLuhan, esta foi a sua primeira tecnologia. Portanto, é a linguagem, não a roda, não o fogo. O próprio filme dos Croods fala do fogo, mas, na verdade, a linguagem é a primeira tecnologia. O homem, então, vem ocupar esse meio, né? E vários documentos históricos podem ser encontrados, além de Chauvet, também Stonehenge. Stonehenge, já um pouco mais recente, é um monumento histórico, para quem não conhece, no centro da Inglaterra, onde é encontrada uma estrutura de pedra chamada de Catedral Neolítica, né? Mas nós podemos muito bem chamar um centro de informação neolítica ou uma biblioteca neolítica, né? O certo é que pode-se imaginar a ligação do homem com os seus instrumentos de trabalho como extensão dos seus sentidos, assim como proclamava Marshall McLuhan. A roda é um prolongamento do pé, o livro é um prolongamento do olho, a roupa é um prolongamento da pele, os circuitos elétricos um prolongamento do sistema nervoso central. Os meios, ao alterar o ambiente, fazem germinar em nossas percepções sensoriais uma agudeza única. O prolongamento de qualquer de nossos sentidos altera a nossa maneira de pensar e de agir. O modo de perceber o mundo, quando essas relações se alteram, os homens mudam. Estes meios, portanto, estavam intimamente ligados ainda aos sentidos. Mas, aos poucos, né, o homem vai inventando novos meios. Vamos dar um pequeno salto aqui para chegar nas tecnologias mais modernas e vamos imaginar o telégrafo. Depois, o rádio. Mas espera aí, antes do rádio, nós tivemos o telefone. Não sei se vocês sabem, mas a primeira transmissão de rádio de um concerto, né, se não me engano, na Hungria, que é transmitido por um telefone, portanto, o telefone veio antes. Depois,
o rádio vai se proliferar como um meio de comunicação. Uma coisa importante que vai acontecer é o transistor. Por quê? O transistor vai trazer a mobilidade do rádio, né? Que serão futuramente os rádios de pilha, na medida em que se consegue uma fonte de energia mais simples. O aparecimento do transistor, que substitui a válvula, sendo de menor custo e de maior durabilidade, dará ao rádio o conceito de mobilidade, importante para o nosso tempo. Uma das coisas importantes de se entender é que todas essas relações dessas mídias são uma relação um para muitos, ou seja, é necessário um centro organizado que produza algum tipo de conteúdo e esse conteúdo é transmitido para muitas pessoas. Depois, no início do século passado, ou final do século anterior, se desenvolveram a fotografia, descoberta em 1817, a partir dos efeitos de cloreto de prata sobre o papel. José Nicéphore Niepce, em 1985, os irmãos Lumière depois lançaram no grande salão de café, no salão Grande Café de Paris, o cinema. E Georges Méliès cria 500 filmes cujos efeitos especiais são relembrados para quem assistiu no filme A Invenção de Hugo Cabret. E foi recentemente descoberto um filme colorido datado de 1902, que é a surpresinha que nós veremos depois deste início. Em 1923, Vladimir Zworykin realiza um experimento com tubo iconoscópico para a TV. Em 1925, o escocês John Logie faz a primeira apresentação de silhuetas numa TV. Nasceriam assim as TVs. A primeira transmissão foi feita por Philo Taylor Farnsworth, pela Columbia Broadcasting System, a CBS, né? Datado de 7 de setembro de 1927. No Brasil, na década de 50, temos o lançamento da TV Tupi, né? Por Assis Chateaubriand, não por acaso, já desde o início, com alguma verba estatal. Esses meios de centro de transmissão fortemente centralizados e de altos custos dependiam, então, de financiamentos, e sua apropriação só podia ser feita por grupos editoriais com algum poder econômico, quase sempre dominados e ligados ao poder político. Em minha primeira viagem para o exterior, eu fiz um voo entre Madrid e Londres, né, uma escala entre Madrid e Londres, né, e como brasileiro desavisado, pensei em tomar um uísque, né, imaginando que aí a pessoa que estava sentada no lado alertou que na Inglaterra se tomava gin. Eu falei, então eu quero tomar um gin, né? No livro do Clay Shirky também ele vai contar que no início da industrialização, essa população que vai viver em torno das grandes indústrias também vão registrar um alto índice de alcoolismo, né? E aí se popularizou o gin, né? Então fiquei por esses dois eventos, acabei conhecendo porque que o gin era tão popular na Inglaterra. Isso é importante para a gente saber, né, o que efeito a TV vem ocupar aos nossos sentidos, né? Então, diz Clay Shirky, né, afirma Clay Shirky, né, sobre essa cultura de massas. A TV entra pelos olhos, bem como pelos ouvidos, e imobiliza mesmo usuários moderadamente atentos, paralisando-os em cadeiras e poltronas como um pré-requisito ao consumo. Esse é o nosso gin. A paralisação e a alienação não são as atitudes mais naturais aos homens. Que desejam e querem a participação e a colaboração.
São as motivações e as oportunidades que reforçarão a participação ou não em comunidade, o compartilhamento ou não dos conteúdos. Com o auxílio da tecnologia, pode-se facilitar e impulsionar isso, ou seja, a colaboração e o compartilhamento. Damos aqui um outro pequeno salto, porque a internet não existiria sem as telecomunicações. Então nós vamos pular um pouquinho as telecomunicações, né, que são particularmente importantes, né, no surgimento da internet e da web. Em 1961, Leonard Cranrod fala da teoria das filas, como para estabelecer qual é a eficiência na comutação de pacotes. O conceito pode ser confuso para vocês, mas eu penso que certamente quem pensou nas filas únicas de banco deve ter pensado na comutação de pacotes, né? Quando eu fiz um curso de internet na Unicamp, a minha frustração foi que os 3 primeiros meses o professor só falou de teoria das filas. Nós podemos pensar então na fila de banco como essa comutação de pacote em que cada pessoa seria um pacote, né? Nada mais justo, né? Porque assim o fluxo, né, atinge a todas as pessoas. Mas a fila única de banco é uma maneira de eu melhorar a fila. Em 1964, Paul Baran desenvolve esta comutação de pacotes em redes militares e cria a concepção da futura rede ARPANET, nascida em 1967, mas que só em 69 vai entrar em operação seu primeiro nó. Quando a rede atingiu 15 nós, surgiu o primeiro programa feito por e-mail e, em 1975, para dar maior desenvolvimento à rede, que já era uma rede universitária, no início abrangendo 5 grandes universidades americanas, Cerf e Kahn criam, num paper, um protocolo para transferência de pacotes, né, Transfer Control Protocol, que nada mais é do que uma maneira de eu criar essa comutação de pacotes em redes que estão distantes. Surgem também, no final da década de 70, as 3 primeiras redes privadas, ou seja, as 3 primeiras redes proprietárias, pagas, a DECnet, o SNA e XNA, que era a rede da Xerox. O desenvolvimento dos computadores pessoais sofre grande impulso no final da década de 70. Desculpe, de 80. Sofre um grande impulso no início da década de 80 e no final da década de 70 surgirá o HTTP. Damos aqui de novo um grande salto, né? Nós voltaremos a trabalhar especificamente esse desenvolvimento das redes, o nosso próximo tema. No final da década de 80, então, surge a rede de Tim Berners-Lee com o objetivo de divulgar documentos científicos mais rapidamente e possibilitar a colaboração entre os pesquisadores. Essa história, desde o surgimento dos PCs até o nascimento da web, é extremamente rica. Retornaremos isso nos 2 temas seguintes, redes sociais e crowdsourcing, ou o poder das multidões. O importante na descoberta do poder das multidões, que será um tema específico, é a constatação que desperdiçamos tanto o nosso tempo quanto o nosso cérebro, algo que Clay Shirk vai chamar de excedente intelectual. Assim descrito, durante décadas, a tecnologia encorajou as pessoas a desperdiçar o seu intelecto e tempo como consumidores passivos. Hoje, a tecnologia está finalmente aproveitando melhor uma grande capacidade desse imenso potencial humano, então desperdiçado. Ao contrário do que criou a cultura de massa, a competição em uma cultura de consumo é desvantajosa em relação à colaboração. Colaborar significa aproveitar as imensas energias desperdiçadas nas competições e que poderiam estar unidas para construir
A sociedade-mundo, né? Um conceito de Morin, ou espaço público, conceito de Habermas, ou, de uma maneira mais simplista, mas mais abrangente, criar um mundo unido, em que as forças possam trabalhar de modo unido pela humanidade. Significa, também no aspecto prático, uma retomada do ser, a não mais separação dos sujeitos dos objetos, que pode ser superados a partir da superação desta cultura de massa, conforme explica Clay Shirk. O direcionamento do nosso excedente coletivo permite que as pessoas se comportem de forma cada vez mais generosa, pública e social, em comparação com seu status de consumidores e bichos preguiça. A matéria-prima dessa mudança é o tempo livre disponível para nós. Tempo que podemos investir em projetos que variam da diversão à transformação cultural. É possível pensar até mesmo em criações coletivas, como vídeos. Porém, esse processo terá duas evoluções, uma chamada evolutiva, gradual, e outra disruptiva, que significa quebras, transformações simultâneas, imensas, divulgação de culturas de modo surpreendente. Né? Aqui falo especificamente de 4 vídeos, né? 2 aí mais ligados à música clássica, um bolero de Ravel, outro a famosa canção do Remy, né? E 2 mais, vamos dizer assim, populares, né? Que seria o Gangnam Style, que chegou a 1,5 bilhão de visualizações, e o Harlem Shake, que depois nós queremos mostrar também que o Harlem Shake não é propriamente a cultura do Harlem. Mas só para vocês entenderem esta evolução, essa forma evolutiva e a disruptiva, nós podemos comparar as câmaras fotográficas tradicionais, que continuam a sobreviver no mercado de nicho, com as câmeras digitais, que transformou quase todos nós em bons ou maus produtores de vídeo. Mas a gente não tem vergonha de mostrar para a família, que sempre vai aplaudir. É possível pensar, então, em processos culturais do tipo do flash mob, mas também a contestação está presente, como é o caso, vocês vão ver um vídeo em que se contesta que o Harlem Shake não tem nada a ver, na verdade, com o Harlem. Vocês devem saber, é um subúrbio negro de Nova York. Retomamos agora brevemente a questão da escrita, porque nós precisaremos dela para desenvolver os tópicos seguintes. A oralidade primária, onde os contos e as mudanças deviam ser escritas numa linguagem mítica. Mas é importante notar um detalhe especial dessa história, que a linguagem mítica, ao mesmo tempo em que ela pode parecer uma linguagem um pouco difícil, né? Os mitos estão até hoje aí sendo conversados, né? O que significam os mitos, né? Para a construção do pensamento humano, mas, por outro lado, nós podemos pensar nos mitos como se fossem ganchos que permitissem que nós relembrássemos a história, né? Já citei aqui Walter Ong, discípulo do Marshall McLuhan, que afirma isso, quer dizer, que eles têm, como as histórias precisavam ser repetidas e havia o perigo de que elas variassem muito, os mitos vão ter o papel aí de fixar alguns pontos, vamos dizer assim, alguns lembretes para que a história possa ser contada. Quero contar aqui uma pequena passagem que também explica esses pontos de transformação, que são aquelas guerras do Império Persa, o primeiro grande império da história da humanidade, né? Que vai lá massacrar uma pequena cidade-estado chamada Atenas, aparentemente, num certo momento, massacra, né? São várias guerras médicas, né?
Existe uma famosa batalha, vocês devem conhecer a Batalha de Leônidas, né? Que dizia que havia 50 mil homens de um lado e 3 mil do outro, né? E o comandante persa, não vou lembrar o nome agora, avisa, né? Vocês vão ter tantas flechas que o céu vai escurecer. Aí o general Leônidas manda avisar, melhor, combateremos a sombra, né? Ele perde essa batalha, mas por causa de uma passagem que era estreita, quer dizer, havia uma estratégia militar aí, morreram muitos persas. E, aparentemente, então, os persas acabaram com os atenienses? Absolutamente não. Depois uma esquadra faz o revide, né? Aquela pequena cidade, estado, junto com outros aliados helênicos, né? Do mundo helênico, consegue vencer, e não fosse essa pequena vitória, pequena entre aspas, né? Do mundo grego, nós não teríamos a civilização ocidental. A civilização ocidental vai nascer daí. Nasce, então, a civilização ocidental, surge a escrita também terá um longo processo de desenvolvimento, né? Não sei porquê, muitas vezes ignorada na história, né? Mas há muita gente que trata esse período chamado da escritura, né? Só contar algumas coisas, por exemplo, que é o período monástico. Vocês talvez não saibam, mas foi nesse período que foram desenvolvidas 3.500 bibliotecas, tantas quantas os mosteiros beneditinos, né? E também no século IX, por um monge chamado Alcuino, vai acontecer uma grande revolução, que é a mudança, né? A transformação nas escolas palatinas do Império Carolíngio, que pegava quase meia Europa, né? Através da introdução da gramática. Depois veio a escrita, né? E com a escrita veio a reforma, o liberalismo, o enciclopedismo. Só muito depois virão os livros populares. Da escrita, depois desses meios elétricos e eletrônicos que eu contei para vocês, nasce essa cultura de massa, nasce a indústria cultural. Aqui, o importante é entender que nós estamos nesse momento seguinte, a indústria cultural, e posteriormente nós voltaremos então a tratar esse período do desenvolvimento das redes sociais e do crescimento do poder das multidões, o crowdsourcing.